Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós hoje vamos encerrar mais um capítulo 12 de Lucas, este último programa dessa série, desse capítulo, lendo hoje e estudando os versículos 54 ao 59. Então acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Jesus, ao encerrar este capítulo, faz um alerta agora direcionado para todos que estavam ao seu redor. Por isso o verso 54 está escrito: disse também às multidões. Jesus queria alertar a todos que estavam ali. Ele então traz um exemplo da observação do aspecto do céu, do vento, para saber se um dia traz chuva ou se um dia trará calor. Jesus faz a referência aqui ao vento sul e ao vento oeste. A verdade é que o vento do poente, que é o vento que vinha do oeste, era um vento carregado de umidade, porque ele vinha do mar Mediterrâneo. Por isso, Jesus diz: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Esse vento, essa frente trazia chuva, porque vinha então do lado do mar Mediterrâneo, do lado oeste. E ele continua assim: e quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. Esse vento sul era um vento que vinha do deserto. Esse vento então era quente e seco, e ele trazia, melhor dizendo, um clima mais quente e sem chuva. Mas Jesus usa isso para alertar o povo de que eles eram hipócritas, porque eles sabiam identificar como seria o tempo baseado naquilo que os seus olhos estavam contemplando, mas eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo por meio das obras de Cristo. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época ou este tempo. Jesus está fazendo uma referência ao seu próprio ministério, a tudo o que estava acontecendo, que ele estava realizando diante dos olhos daquelas pessoas. E muitos não atribuíam a Jesus bondade, muitos não reconheciam quem ele era, muitos de forma egoísta apenas queriam que Jesus fizesse repetidos milagres e sinais, como os judeus, por exemplo. E Jesus, de maneira geral, aqui traz a observação de que aquele povo, de forma geral, não estava reconhecendo quem ele era. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. E disse mais: por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? A mim me parece que Jesus estava fazendo uma referência ao simples fato de que ele estava fazendo o bem para as pessoas. Muitas vezes, os próprios judeus negavam
a oportunidade até mesmo de um milagre simplesmente porque era o sábado. E não só os judeus não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus e de que ele fazia aqueles milagres pelo poder de Deus e do Espírito, mas sequer reconheciam a bondade de seus atos. Muitas pessoas, infelizmente, sequer reconhecem o bem que Deus faz. Isso é triste, porque o juízo sobre essas pessoas é ainda maior. E aí Jesus alerta, falando do próprio Deus: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Naquele tempo, era comum que as pessoas levassem suas causas ao juiz, alguma dívida, por exemplo, e a pessoa era cobrada, e se ela não pagasse, ela era presa. Por isso o juiz entregava ao meirinho, que era aquele que executava ali executava a sentença, e levava a pessoa à prisão até que ela pagasse. Por isso o verso 59: digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava chamando a atenção para o fato de que as pessoas deviam buscar reconciliação com o próprio Deus. Deus é aquele que é retratado aqui como magistrado, como o juiz que pode então chamar o meirinho para executar a sentença. Deus é aquele com quem eles deveriam fazer a paz, se reconciliar, na imagem trazida aqui da pessoa que corre atrás do adversário antes que a coisa fique permanente, antes que a sentença venha, antes que o juízo chegue. Faça acordo. Então, o que Jesus estava dizendo é que as pessoas deveriam fazer tudo para se reconciliar com Deus, deveriam buscá-lo enquanto era tempo, deveriam fazer de tudo para se reconciliar com o Senhor e se desfazer de seus pecados e confessar a Deus os seus males para que fossem perdoados e fossem restaurados, porque chegaria um momento em que a sentença seria dada e o juiz então entregaria ao meirinho e o meirinho recolheria à prisão, ou seja, a sentença seria final. Jesus mais de uma vez fez menção dos últimos tempos e fez menção ao que aconteceria com Israel daí mais alguns anos. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém foi completamente dizimada e destruída no ano 70, incluindo o templo que foi deixado em ruínas. Infelizmente, Israel como um todo, de modo geral, como povo, não se arrependeu de seus pecados. Esse é um alerta para nós, especialmente para aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus e que sabem que estão vivendo em flagrante desobediência a Deus, não receberam o Senhor Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, não o reconhecem, sabem que existe um Deus, sabem que existe um Deus, sabem que existe Jesus, o seu Filho, que ele foi mandado como pagamento pelos nossos pecados, e mesmo assim se recusam. É um alerta de Jesus para que essas pessoas se reconciliem o quanto antes, porque um dia a porta vai se fechar. E essa porta, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se fecha de duas maneiras: ou pela vinda do Senhor Jesus, que voltará para resgatar a sua igreja, nos levará consigo, e aí então o juízo virá, ou quando a pessoa morre, quando você perde a sua vida e vai então, como diz a palavra de Deus, o homem está apontado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Esse é um alerta para você que talvez esteja ouvindo essa mensagem e que ainda não se reconciliou com o Senhor, ou você que, tendo ouvido agora falar de Jesus,
se dá conta que nunca tomou a sua decisão ao lado de Cristo. Você hoje tem a sua oportunidade. Talvez amanhã você não a tenha mais. Chegamos ao final de mais um capítulo, capítulo 12 de Lucas. Vamos começar um novo capítulo, capítulo 13, mas somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.